Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios. Olá, bem-vindos ao podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Na entrevista do mês de novembro, converso com Marcelo Roberto Monello, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCSP, na gestão 2020-2021, em um papo sobre educação profissional continuada, contabilidade e prestação de contas de organizações do terceiro setor, entre outros assuntos. Monello é sócio de empresa contábil especializada em gestão de entidades sem fins lucrativos, professor das disciplinas Contabilidade Societária e Accountability em projetos sociais, em curso de pós-graduação e no curso de gestão para organizações do terceiro setor. Monello, quais são as dicas para que o profissional da contabilidade possa contribuir ainda mais com a estratégia de negócio das empresas? Como assumir um papel mais protagonista para os clientes? Olá, muito obrigado aqui por estar presente nessa atividade. O papel do profissional vai muito além do que própria a escrituração contábil. Vai muito além do que a arrecadação de tributos. O profissional da contabilidade especializado, o profissional da contabilidade que detém o conhecimento, que saiba lidar com as burocracias impostas pelos entes governamentais, mas principalmente que conhece a operação das empresas. Esse profissional ele tem a condição de ser protagonista e, com certeza, estar junto aos empresários, estar junto à sociedade para a melhor condução dos negócios, das atividades e das empresas. Ótimo, Monello. As atividades da pasta de desenvolvimento profissional, elas têm um alcance que extrapola os limites de São Paulo, que leva conteúdo também a profissionais de todos os estados e até de outros países de língua portuguesa. Gostaria que o senhor fizesse um balanço das iniciativas que essa gestão tem realizado em prol da atualização do profissional contábil. Quando veio a pandemia, nós tivemos aí um impacto muito grande do fechamento das atividades, da interrupção, e mais ainda também veio a necessidade da qualificação, principalmente em decorrência do contexto da pandemia. Muitas empresas precisavam ter alterações, precisavam fazer as alterações, sejam elas impostas pela própria economia, pelo mercado, pelas necessidades das atividades empresariais, mas também as impostas pelo próprio governo. E com isso demandou uma quantidade de informações significativas. E não poderíamos estar muito longe disso, nós teríamos que estar à frente disso. Então, o Conselho logo se mobilizou, investiu muito em tecnologia, fez várias adequações em seus planos de atividades, principalmente naquilo que o profissional precisa de informação. Ao primeiro momento, vamos atender a demanda do nosso profissional, a demanda do que vai precisar para o quê? Para ele estar conduzindo os negócios. Então, foi feita uma mudança de grade, uma mudança de atividades, foram feitos vários momentos também, vários tipos de atividades com formas diferentes. Hoje nós temos salas onde a gente consegue discutir determinados tópicos, temos salas onde tem treinamentos específicos, salas virtuais, tudo isso. E mesmo assim, a quantidade foi impressionante, a resposta do profissional. Nós tínhamos então até em torno de 2.500 pessoas que participavam das nossas atividades, isso de uma forma online, vou falar assim, fora a presencial, até menos, mas de 2.500. Hoje nós passamos por uma média de 700 a 900 pessoas por atividade, e nós tínhamos então em março, nós registramos 2.500 para em junho estar com 25.000 pessoas já em nossos canais. Então a tendência de você atender a essas demandas também foi estar vendo o que o profissional está precisando, verificar aquilo que o mercado está exigindo. E aí fomos buscar esse conteúdo para deixar à disposição dos profissionais.
Perfeito, Monello. E qual o impacto no dia a dia do profissional da contabilidade quando ele opta por esse aprimoramento profissional? A qualificação traz mais segurança. A qualificação dá condição de trabalho diferente. A qualificação profissional te expõe num lado muito positivo do seu conhecimento. Então, sai da rotina, muitas vezes operacionais, para rotinas estratégicas. Então, quando se passa para a estratégica, você tem mais responsabilidades, mas também tem maiores remunerações. No sentido que você começa a abordar o empresariado, mostrando o seu conhecimento, mostrando segurança, mostrando gestão, participação, envolvimento na atividade, ele vai ficar mais próximo e vai valorizar cada vez mais suas atividades quanto profissional. Saímos da burocracia, do atendimento exclusivo de burocracia, para ir para o quê? Para a vida das empresas. Então, participar exatamente do dia a dia, esse tipo de coisa que é a nossa rotina. Então, o foco tem que ser muito mais no contexto de gestão, no contexto do aprimoramento, e esse aprimoramento vai repercutir na melhor remuneração. Perfeito. Como que o CRC São Paulo tem explorado temas contemporâneos como diversidade, por exemplo, para estar mais próximo desses profissionais e da sociedade? O profissional da contabilidade é um profissional que ele permeia o seu conhecimento por várias áreas. Quando se fala de uma empresa, é um organismo vivo. Nessa empresa tem pessoas, nessa empresa tem várias mudanças que são ocasionadas por pessoas. Então nós precisamos ter uma atenção especial para tudo isso. Quando se fala dos temas como esse da diversidade, nós estamos falando de gestão também de pessoas. Nós estamos falando de um posicionamento político, institucional, social, que devemos ser também protagonistas. Também elevar para dar exatamente respaldo a todos, inclusive os empresários, para que não cometam erros, equívocos e mais do que isso, transformar a sociedade. Esse é o papel do profissional, ser transformador, ajudar nesse processo de sociedade. Afinal, é uma ciência também social, ciências humanas. Então, é importante que o profissional ele seja, nesse sentido, participante de todo o contexto, e esse é o papel que nós temos que assumir. Porque nós sabemos onde estão as empresas, sabemos como estão se posicionando, as empresas lidam com grupos de pessoas, grupos de outras empresas, então a importância vem exatamente nesse contexto. Precisamos participar, precisamos estar à frente e precisamos ser agentes de transformações aqui também. O CRC São Paulo diversificou os temas das atividades online durante a pandemia, com um foco maior na contabilidade das empresas. Essa é uma tendência? A tendência, a verdade, é verificar a aplicabilidade de todo um conhecimento contábil em todos os segmentos da economia. Nós estamos trazendo aqui uma série de inovações de contabilidade vinculadas a vários setores e segmentos econômicos. Para que isso? Primeiro, que mostra a diversidade de nossa profissão. Segundo, que também dá a possibilidade de novos conhecimentos, de novos mercados ao profissional da contabilidade. Então, com isso, vai trazer novas possibilidades, novos conhecimentos, novos mercados e também remunerações. Dar uma possibilidade de quem está começando na profissão ver que a profissão vai muito além do que aquilo que você imagina, daquele relacionamento que se tem com a administração pública, vai muito além. Vai muito além exatamente daquele relacionamento pessoal, vai muito além, porque nós estamos mexendo exatamente com segmentos, com vidas e com várias empresas, pessoas, e a gente tem possibilidade de uma grande transformação. Qual tem sido a atuação do CRC São Paulo no terceiro setor quanto à orientação das demonstrações contábeis corretas? O terceiro setor ele tem um papel significativo na sociedade. Ele faz o papel do governo, ele traz ali toda uma condição de uma empresa privada, mas que desenvolve ações estatais. Eu posso dizer aqui, é uma atividade paraestatal, que faz as funções do Estado de uma forma privada. E sendo isso, então ela está fazendo políticas públicas, políticas de atendimento. Então nós temos entidades de saúde, de assistência, de educação, de cultura,
Tudo isso no âmbito da proteção das pessoas, do interesse público e social. Então, fortalecer uma entidade de terceiro setor é fortalecer a sociedade. É dar mais condições da qualidade de vida das pessoas, através dos serviços que você dá, você fortalece uma entidade que fortalece como sociedade. Uma entidade de terceiro setor fortalecida é a sociedade fortalecida. Uma entidade de terceiro setor fortalecida é o bom atendimento que será dado à sociedade. O senhor concorda com a afirmação de que o primeiro passo para a valorização do contador perante a sociedade deve ser dado pelo próprio contador, que precisa prestigiar o seu próprio trabalho? Exatamente, acho que nós temos que tomar a frente de tudo isso. Primeiro ponto, que não é todo mundo que primeiro que saiba lidar com todo esse contexto legal, burocrático, econômico, financeiro, porque nós temos aqui uma série de fatores que são desafios permanentes para a gente, né? Nós temos o desafio econômico, quantos planos econômicos nós tivemos, quantas situações de economia brasileira nós tivemos. Então, são desafios permanentes que nós temos. A questão burocrática que a cada dia vem se aprimorando mais, mas também transformando em situações cada vez mais burocráticas. Então, o profissional da contabilidade ele tem exatamente esse dinamismo de saber conduzir, traduzir, de trazer todos esses efeitos, que para muita gente é muito difícil, para nós é o nosso dia a dia. E fazer a gestão sobre isso se torna, então, uma condição diferente de mercado. Então, trazer isso, sendo protagonista novamente, falamos várias vezes isso, mas tomar a dianteira, saber lidar, porque não é todo mundo que tem essa habilidade que tem o profissional da contabilidade. E não estou falando somente na questão de prestações de contas ou burocracia, estou falando de gestão, saber lidar com os links das legislações, com situações da economia, situações financeiras, situações patrimoniais das empresas, não é para qualquer um. Então, existe sim um profissional muito bem preparado e um profissional que pode ser muito além para as empresas e para a sociedade. Como que o senhor enxerga as principais características do profissional de contabilidade do futuro? Primeiro, um estudioso. Eu acho que tem que cada vez mais estar mostrando que a nossa atividade ela demanda de muito conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento social, que essa é uma outra questão, porque nós vivemos em sociedade, as empresas estão em sociedade e são conduzidas pelas sociedades. Então é importante saber lidar com essas transformações que são dadas para as empresas, que são dadas em nossas vidas também. Então saber lidar com isso, saber se posicionar em relação a isso, tomar a dianteira, não esperar, não ser reativo, ser proativo. E a especialização é fundamental. Ela é fundamental no momento que te dá a condição diferenciada dos demais de mercado. A especialização, ela te traz responsabilidades, ela te traz uma condição diferente e também te coloca em situação diferente perante aos demais. Então, é importante que seja sempre muito estudo, muito conteúdo. O tempo todo nós estamos falando aqui do desenvolvimento profissional, da educação profissional continuada. E isso cada vez mais vem a aprimorar, dar mais segurança, dar mais condição, inclusive de inovações. Através da educação continuada, traz conteúdo de inovação. Então, com isso, você vai se destacar, com isso você pode tomar à frente o papel que sempre foi e deverá ser do profissional da contabilidade. Esse período de retomada econômica é um bom período para esse profissional? Eu acho que todo período, por isso que eu falei lá um pouco atrás, é sempre um grande desafio trabalhar na contabilidade. Nós temos uma legislação, um sistema de legislação muito complexo, nós temos um sistema econômico complexo, um sistema tributário complexo, um sistema trabalhista complexo, e saber como conduzir, com que a coisa tenha um equilíbrio para que se tenha as empresas a lucratividade, então precisa de muito conhecimento, sim. Então, e é o profissional da contabilidade que no primeiro momento, seja anterior à pandemia, ou seja na pandemia ou posterior,
é o profissional da contabilidade que está sendo procurado de primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, por que nós também não tomarmos nossa posição e partimos para uma orientação efetiva, estar presente na vida, propiciar que o empresário tenha segurança nas decisões que ele pode ter e que ele pode evoluir na sua empresa, na sua economia e na sociedade. Então, a profissionalização do profissional, cada vez mais qualificado. E aí, hoje, nós temos várias condições. A EPC nossa é praticamente gratuita e de qualidade. Então, o profissional ele tem uma anuidade, mas a retribuição em todas as atividades que nós temos mensais vai muito além do que a anuidade que se contribui. É importante observar que hoje nós estamos cada vez mais atingindo aonde nós não atingíamos anteriormente. Então, vejam o quanto hoje está fácil, em qualquer momento, a pessoa não tem desculpa mais de falar, eu não tive tempo. Então, o tempo hoje é parceiro para o profissional. Eu posso estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, eu posso ter um bom conteúdo, uma boa profissionalização. E quais os planos da pasta de desenvolvimento profissional para 2021? O presidente Donizete, logo no começo, ele falou, vamos democratizar ainda mais a educação profissional continuada. E isso está sendo feito. A todo momento, você vê, nós saímos de temáticas onde nós tínhamos 70, de uma forma presencial, 70 pessoas, 90, que seja até 150, 200. Hoje nós temos uma média de participações online no momento, em torno de 700 a 900, batendo até 3.500 pessoas. E posterior a isso, ainda temos aquele grupo que no momento à noite, no momento que dá, atende mais. Então, hoje tem muito mais possibilidades de chegar ao profissional, aquele que está mais distante, aquele que vai ter o conteúdo em São Paulo, vai ter também no interior, e aquele de São Paulo que precisa também do conteúdo do interior, vai ter também. Então, é a democratização efetiva da educação profissional continuada. Nelo, para a gente encerrar esse papo, qual a mensagem final que se pode deixar para o profissional de contabilidade? A cada dificuldade que nós estamos tendo, como social, como econômico, tudo, mostra o quão grande é a nossa profissão. Mostra o quanto é importante a nossa profissão e a nossa posição em relação na própria sociedade. Então, estar à frente é conduzir para o crescimento, conduzir para a transformação social, conduzir para que se tenha perenidade nos negócios. É importante que o profissional tenha isso em mente para que ele saiba o significado da profissão que tanto amamos. CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios.